é o primogênito entre esses, é o primeiro homem no corpo humano, aqui Jesus como homem, ressuscitado e perante o Pai. Quer dizer que viriam outros, por isso que a Bíblia diz, quando outra vez, agora Jesus sai dali, recebe todo o poder, ele diz para os apóstolos depois, olha, eu recebi do Pai todo o poder no céu e na terra. Então Deus dá a Jesus agora todo o poder no céu e na terra, e diz, quando outra vez introduz o seu Filho no mundo, ele agora vem como primogênito, ou seja, o primeiro homem que tinha o Espírito Santo, o primeiro homem que ressuscitou, venceu a morte, é esse agora, o primogênito. Daí para frente haveriam muitos. Até em Hebreus 2 diz que Jesus, quando se apresenta diante do Pai depois da salvação dos homens, diz, eis-me aqui e aos filhos que tu me deste. Né? Aquela multidão. Se você olhar em Apocalipse, vai ver também falando sobre multidão. São milhões e milhões salvos. Então Jesus veio gerar filhos para Deus. Então Deus diz para ele, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não quer dizer que Jesus está começando ali, está nascendo ali. Então Jesus já era Deus antes, Jesus é Deus sempre. Mas como homem num corpo humano, é o primeiro, então, dos muitos filhos que Deus teria daí para frente, na aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Então a Bíblia diz, quando outra vez introduz no mundo o seu Filho, qual foi a outra vez que ele introduziu? Quando ele nasceu como homem, ele introduziu, ele veio ao mundo, introduziu Deus mesmo no mundo, o seu Filho. Agora Jesus morre e ressuscita. Aí a Bíblia diz agora em Hebreus, que outra vez ele introduz o seu Filho no mundo, então Jesus vem novamente. E agora, a ordem é dada, todos os anjos de Deus o adorem. Agora no corpo humano. Os anjos estão acostumados a adorar Jesus como Deus. Mas agora está no corpo humano glorificado. E a ordem é dada. Todos os anjos de Deus o adorem. Ele é superior. E o livro de Hebreus mostra que ele é superior aos anjos, superior a Moisés, ele é superior aos sacerdotes, ao ministério de Arão. Tudo isso é o livro de Hebreus está provando, mostrando que Jesus é superior. Então, Jesus agora volta e se apresenta diante dos apóstolos, seus discípulos, e diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Agora vão e pregam o Evangelho. Jesus está dizendo, eu vou com vocês, eu estou presente. Só que o corpo agora de Jesus na terra é a igreja. Jesus é a cabeça desse corpo. Ele comanda, mas ele continua pregando o Evangelho, continua curando enfermo, continua expulsando demônio. Continua fazendo tudo que fazia antes. Só que antes ele era um corpo físico na terra. Hoje é um corpo espiritual. Ele faz tudo isso através da igreja. Então, fica bem entendido. Ele é primogênito aí, como o primeiro filho num corpo humano gerado para Deus. Todos os que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador se tornam filhos de Deus também. Então, nesse sentido aí, ele é o primogênito também. Né? É o primeiro filho de Deus num corpo humano glorificado que foi gerado. Daí para frente seriam gerados outros, né? Somos nós. Desde que começou a igreja foram sendo gerados outros filhos para Deus, através do novo nascimento, através da palavra pregada, através da vinda do Espírito Santo para morar em cada um de nós. Nós um dia seremos também transformados no corpo celestial, no corpo espiritual. Estaremos com o Pai para sempre. Então Jesus, antes, era unigênito. Tanto era unigênito como Deus, então o único Filho de Deus, ninguém vai ser igual a Jesus como Deus, e também como ser humano. Ele era unigênito. Quando estava na terra pregando o Evangelho, Deus olhava de cima e só via um Filho de Deus na terra. Era um único, unigênito. Não tinha mais ninguém. Só era Jesus que tinha o Espírito Santo. Era o unigênito de Deus. Agora não. Agora ele é o primogênito. Por quê? É o primeiro. Agora todos que aceitam Jesus também são filhos de Deus. Então Deus, quando olha de cima agora, vê milhões de filhos de Deus pregando o Evangelho, expulsando demônio, curando enfermo, fazendo a obra de Deus. Antes era só um. Então, como Deus, ele sempre foi um unigênito, um único, não vai existir outro igual.
E como homem, ele é agora o primogênito. Era o unigênito, só era um filho de Deus na terra, agora não existe milhões. Então se tornou primogênito, depois de ser unigênito, se tornou primogênito. Agora, como Deus, ele não tem princípio de vida. Então, nesse sentido de primogênito, ele é o único lá como Deus, não vai existir outro como ele. É o único, é o unigênito. Espero que você tenha entendido um pouquinho mais. Então nós vamos separar Jesus como homem e Jesus como Deus. Então Jesus como homem foi gerado aqui na terra em um corpo humano. No céu, quando chegou, após a ressurreição, é também agora gerado como o primeiro filho de Deus em um corpo humano glorificado. Então Jesus como homem foi filho unigênito, único filho de Deus, antes de morrer e ressuscitar, e antes de alguém o aceitar como Salvador e Senhor. Era sempre, então, o unigênito de Deus. Jesus, como homem, foi também o quê? Primogênito, primeiro filho de Deus, a partir do momento que o aceitaram como Senhor e Salvador. Aí começando, então, pelos seus discípulos, que o aceitaram como Senhor e Salvador, creram na sua ressurreição e receberam o Espírito Santo. Jesus assoprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. A partir daí se tornaram o quê? Filhos de Deus. Agora, Jesus como Deus. Vamos ver um resumo rapidinho de Jesus como Deus. Primeiro, como Deus, Jesus não é gerado, pois é Deus mesmo, não tem princípio e nem fim de dias, é Pai da eternidade. Jesus como Deus é unigênito, pois é o quê? É o único Filho de Deus e é Deus ao mesmo tempo. Não existe outro Filho de Deus como Jesus. Então Jesus, como Deus, sempre existiu e sempre existirá. Agora, também como Deus, ele é primogênito, porque tem a primazia sobre todas as coisas. Ele é sustentador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. É o primeiro em tudo, tudo começa por ele. Tudo foi criado através dele, pois sem ele nada do que foi feito se fez. Então esperamos que você tenha entendido mais claramente esse assunto. É um pouco complicado? É, mas você precisa ler a Bíblia, estudar a Palavra de Deus, a revista vem para ajudá-lo. Você precisa orar. Sem a revelação de Deus, sem a revelação do Espírito Santo, fica difícil. Então, ore, leia, estude a Palavra de Deus para que você possa compreender essas coisas. É muito importante compreender melhor essas coisas. Ajudará muito na sua fé, na sua caminhada com Deus. Nós convidamos você que está nos ouvindo, nos assistindo. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, faça-o agora. O próprio Filho de Deus veio ao mundo trazer a mensagem de salvação. Não rejeite essa mensagem. Jesus veio, Deus mesmo veio ao mundo, nasceu como homem. Ele levou sobre ele os nossos pecados, os seus pecados. Ele morreu na cruz por você para te dar direito a ser filho de Deus. Para te dar esse direito de ser filho de Deus. Aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Arrependa-se agora dos seus pecados. Vamos orar juntos. Se você deseja aceitar Jesus, ore juntamente comigo agora. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Se você está doente, está enfermo, Ele é aquele que cura. Receba a cura neste momento. Creia em Jesus Cristo. Creia em Deus. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas. Ó Deus, que eles achem lugar de arrependimento, Senhor, em suas vidas. Ó Senhor, que eles possam crer na Tua palavra, na Tua salvação, no Teu poder. Que neste momento eles possam receber a Tua salvação, Senhor. Que eles possam, ó Deus, ter a oportunidade de Te servir. Ah, Senhor, visita poderosamente essas vidas e ajuda-os neste momento. Senhor, aqueles que estão enfermos, cura, Senhor, os doentes, em nome de Jesus. Toda enfermidade sai agora dessas vidas, em nome de Jesus. Oh Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvirmos e transmitirmos a Tua palavra. Amém. Glória a Deus.